outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Muito bom dia a todos. Bom dia. Muito bem. Precisamos de energia. Hoje é dia dos pais. Então precisamos de muita energia. Parabéns a todos os papais e as mamães, porque não existe papai sem mamãe, né? Então, parabéns a todos nós. Mais um dia a gente chega nessa casa recebendo as bênçãos da espiritualidade, do nosso anjo guardião que sempre está nos carregando, sempre está nos trazendo, e que a gente possa agora centralizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, para que a gente possa receber as bênçãos dessa reunião de hoje, possa receber os ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre família, espiritismo, função, missão do lar, né? Então, a importância de nós, papais e mamães e vovós, nessa congruência de ensinamentos para que nós tenhamos uma juventude melhor do que a gente. Então é uma missão muito importante para a nossa caminhada. Nossa amiga Rosilene, nossa irmã, vai estar com a palavra hoje. Então vamos fazer a nossa prece e rogar o amparo de Jesus, de nossa Mãe Santíssima, da espiritualidade amiga, do nosso irmão Miramês e toda a equipe, para que nos estejam conosco ombreados para o ensinamento do dia. Pai de infinito amor e bondade, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós no teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nossa irmã Rose. Bom dia. Nós agradecemos, essa abençoada oportunidade desse encontro, de mais uma vez estar nessa casa que nos acolhe com tanto amor, Pela bênção da doutrina espírita, que nos ajuda a ser melhor a cada dia, a partir dos seus princípios, seus ensinamentos, essa filosofia maravilhosa, Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre família e espiritismo, a missão do lar. Família é um tema que sempre foi de relevância extrema, sumamente importante, E por que é tão importante a família? Todos nós aqui temos família, não é mesmo? E a família é a base da sociedade. Todo mundo também já ouviu essa frase, não é mesmo? Então, olhando para a sociedade, nos chama a sociedade que nós desejamos. A paz no mundo, ela começa no lar, com a família.
Então, a doutrina traz para nós vamos ter um outro olhar para a família, que amplia mais para além de outros, porque a doutrina espírita, enquanto filosofia, ela nos convida a pensar, a refletir, a olhar para a família, né? E aqui nós vamos conversar principalmente trazendo, né, uma das bases da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos morais de Jesus, tá? Então, quando nós falamos dessa compreensão da família, quem é a família? Nós sabemos uma das leis, né, dos princípios doutrinários é a reencarnação. Então, nós sabemos que nós, enquanto espíritos imortais, outro princípio da doutrina, espírito, o primeiro deles é Deus, nós reconhecemos que tem uma força maior, suprema sabedoria e bondade, que rege a tudo e a todos e que é justo. E nós somos espíritos. Então, quando nós falamos de espíritos, de família, a doutrina nos mostra que nós estamos nos reunindo, espíritos afins ou não, simpáticos ou não, que se reúnem numa família. Com qual propósito? Quem somos nós, estes espíritos? Somos espíritos que já vivemos muitas reencarnações. E em cada reencarnação, cada vida, cada oportunidade que a gente tem de voltar, é oportunidade de crescer, de evoluir. Porque evolução também é lei de progresso, né? Então, todos nós viemos, estamos nessa jornada infinita de progresso. Então, a família é uma escola. E os pais, os primeiros educadores. Então, tudo começa no lar. E por que nós viemos com a família? Sim, propósito maior de aprendizado. Mas o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a amar. Amar. Porque enquanto espíritos imperfeitos que somos, alguém tem aqui alguma dúvida que não seja imperfeito? Todos nós somos imperfeitos, né? Está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser. E precisamos, né, conhecer e estudar. A Terra é um mundo de provas e expiações. Está lá na classificação de mundos inferiores. Então, nós estamos muito próximo dos mundos primitivos. Na classificação dos mundos, a gente tem um mundo primitivo, quando a gente acaba de sair da mão do Criador, né? E depois o mundo de provas e expiações. Então, os espíritos superiores nos dizem que na Terra predomina o mal. Espíritos imperfeitos. Então, todos nós somos imperfeitos, né? E a prevalência no mundo de provas e expiações é do egoísmo. Então, também os espíritos falam para nós que o egoísmo é a chaga da humanidade. É a nossa chaga. Egoísmo, a doença do ego, do personalismo, porque nós nos achamos muito importantes. Essa é a doença. Então, por trás de tudo, todos os vícios,
está o nosso egoísmo. Então, reconhecendo a nossa necessidade de transformar o nosso egoísmo, Jesus veio para nos ensinar o amor. Ensinar pelo seu exemplo, porque Ele, enquanto Espírito puro, que vive esta lei do amor, Ele veio nos exemplificar. Então, pelo reduto, a família, enquanto abençoado cadinho, um laboratório, para que nós possamos nos transformar a partir dos nossos relacionamentos, onde nós podemos aprender a amar, porque nós ainda não sabemos. Nós amamos em níveis ainda, claro, cada um aqui, como filhos do Pai maior, nós temos o amor em essência, mas ele ainda está muito em potência, como todas as virtudes. Por quê? Como tem lá no Evangelho, Jesus nos fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus é perfeito. Ele nos convida a seguirmos rumo a essa evolução, que um dia nós estaremos lá, enquanto espíritos celestiais. Mas enquanto isso são muitas reencarnações, nós precisamos estar em família. E a família é uma abençoada oportunidade, porque é nela que nós vamos encontrar aqueles que nós desviamos, aqueles que nós odiamos, aqueles que nós não soubemos encaminhar, aqueles que nós temos conflitos há muitos e muitos séculos, porque sabiam que a gente pode ficar séculos esperando o momento propício para reencarnar? Sim, séculos. Então, é na família. Quando nós estamos falando desse olhar da doutrina espírita, vejamos para nossas famílias. Quantas são as famílias realmente felizes? Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde impera o mal, onde impera o egoísmo. Então, as famílias que nós temos são famílias onde nós viemos com um propósito maior de reconciliar. Quando nós falamos de reconciliar, nós estamos falando de aprender a perdoar. Porque nós já erramos muito e nós continuamos errando. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e Ele vê cada filho seu como uma promessa de Espírito Celestial, que Ele nos dá muitas oportunidades. Então nós viemos num lar, mas antes existe um planejamento reencarnatório. Já ouviram falar? Sim, um projeto divino, um planejamento reencarnatório. Porque antes de reencarnar, nós podemos ou não escolher. Quando no mundo espiritual, cada um no seu tempo de despertar da consciência, nós vemos o que nós fizemos, como que nós aproveitamos a reencarnação anterior, qual foi a nossa responsabilidade, como que nós nos comprometemos. Então, nesse nível de consciência, muitas vezes nós rogamos e imploramos mais uma oportunidade. Então, a misericórdia do Senhor nos permite. E nesse planejamento, quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? Qual família que nós estaremos? Tudo ordenado, tudo pensado minuciosamente, com muito amor. Sabiam que tem até o departamento de reencarnação
Vejam lá nos Missionários da Luz, a obra de André Luiz, onde fala da reencarnação de Sigismundo. É emocionante a gente ver e sentir esse cuidado que os espíritos iluminados a serviço do Criador, eles têm com cada um de nós antes de reencarnar. Tudo muito pensado. E nós, a maioria, porque tem aquelas reencarnações também compulsórias, na rebeldia, que não querem reencarnar. Porque na ignorância de permanecer no mal. Mas nós também, muitas vezes, antes de reencarnar, nós temos medo. Falta-nos coragem, porque nós olhamos e vimos que já fracassamos. E a gente tem medo de cometer os mesmos erros. Mas não falta o amparo. E são muitos. E cada um de nós aqui tem o seu anjo guardião, tem o seu espírito protetor. Assim como cada família aqui na Terra também tem o espírito protetor. Então, ninguém caminha sozinho nessa jornada, nessa trajetória evolutiva. E como é pensado o planejamento reencarnatório? Como é elaborado? Ele é elaborado a partir das nossas necessidades. Necessidades de cada um de nós, espírito. O que eu preciso? Então, eu sou muito impaciente. E a impaciência me levou a grandes quedas. Então eu vou estar numa família onde eu vou ter provas. Sim, e posso ter também expiações, oportunidade onde eu vou aprender e vou desenvolver o potencial que há em mim. Porque todos nós aqui temos potenciais. Somos potência divina. Então, é nos desafios que a vida traz. E aqueles que vêm nos desafiarem são aqueles que a gente já caminha junto há muitos anos. Muitas vezes. E nós não estamos falando só de filhos, mas também de irmãos. Aqueles que estão há muito tempo conosco. Mas a misericórdia divina, ela é tão grande que nos permite o esquecimento do passado. Nós não lembramos de quem nós fomos. Sim, porque imaginem vocês, se nós, numa família, a gente diante daquele filho difícil, que a gente chama de difícil desde a tenra infância, nós nos recordarmos que esse foi aquele que nós prejudicamos em vidas passadas. Isso iria favorecer ou não os nossos relacionamentos com esse filho? Não, não é mesmo? Então, Deus nos permite o esquecimento do passado como providência. Sim, nos dando oportunidade, porque aí é um novo começo. E olha, os primeiros 7 anos, o que nós temos? Nós temos que essas nossas tendências, elas ficam adormecidas. Então nós vemos as crianças que estão mais lá no mundo dos espíritos, trazendo para nós, vendo, sentindo que nós muitas vezes não vemos com esses olhos, a ligação, as lembranças. Porque é a fase mais favorável para o processo educativo, onde aos pais foram confiados essa missão. Sim, missão. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos e ele fala para nós sobre a missão dos pais. Fala da missão da paternidade, que inclui as mães. Porque como o Reis lembrou aqui,
Uma mãe se torna mãe porque tem um pai, não é mesmo? E um pai se torna pai porque tem uma mãe. Um encontro de almas, ainda que desencontrados. Porque uma vida aqui, ela pode surgir, inclusive daquilo que a gente chama de um desencontro, uma única relação sexual, mas que teve a permissão do alto para estar aqui. Então, nesse processo, nós estamos falando de um processo educativo. E a doutrina, o propósito maior dela é educação. Educação de nos ajudar na nossa transformação moral. Porque nós viemos aqui para essa caminhada, para a nossa transformação. A nossa evolução intelectual e moral. Mas nós temos olhado, investido na nossa educação moral, na nossa transformação. Educação não no sentido de instrução, como Kardec coloca aqui, mas o despertar da consciência, onde os nossos pais, ou aqueles que estão na função materna e paterna, sim, vieram com essa missão. E Kardec fala dessa missão. Porque nós pensamos em missão aqui no sentido da palavra, no sentido do objeto, aquilo que nos leva para algo maior, para o bem. Então, os pais têm uma missão sagrada. E qual que é a missão dos pais? Qual que é? Pode falar. Qual que é a missão dos pais? Isso, sim, encaminhar os filhos, né? Ajudá-los a progredirem. E o nosso progresso, que nós estamos falando do intelectual, mas moral, é encaminhar os filhos para o bem. O bem é a reconexão com o nosso Pai, com o amor, né? Na construção da fraternidade, a começar a sentir o amor do Pai que existe em cada um de nós. Então, essa é uma missão. E essa não é a mais importante das missões, se a gente for olhar? Vamos pensar nesse mundo, onde a gente muitas vezes fala assim, nossa, mas o mundo está violento, e a gente só consegue olhar para o mal, para a violência que está acontecendo. Mas a lei de evolução, o mundo hoje não está pior. A lei de progresso é para frente. Evolução, tudo progride, ainda que nós não percebamos. Então estamos evoluindo e veja, nós estamos falando de uma evolução que começa na família, com a missão dos pais. Os pais ajudam os filhos nesse despertar da consciência para o espírito imortal que é. Nós estamos falando de uma responsabilidade, mas não de um determinismo. Porque Santo Agostinho, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala da ingratidão dos pais, dos filhos e os laços de família. Então vejam bem, os laços de família, nós viemos numa relação de parentesco. Mas os verdadeiros laços são os laços espirituais. Porque aqueles que a gente está hoje, nós já temos laços. E o objetivo maior é que esses laços fiquem cada vez mais estreitados, apertados.
Porque na medida que nós vamos estreitando esses laços, isso vai refletir nos laços sociais. Então reflitam sobre a magnitude da família, da força do processo educativo. Mas como eu posso ajudar aquele, porque agora vamos falar para além dos filhos, vamos falar para os nossos pais. Porque antes de ser mãe e pai, nós somos filhos, não é mesmo? Então, quando eu falei de Santo Agostinho, ele fala para a gente, para aqueles pais que estão assim, angustiados, sem esperanças, que às vezes fazem desde muito cedo, o filho dando trabalho, desafiando, não respeita, e a gente vê tanta história, né? O caminho das drogas, das fugas de diversas, o desrespeito, a inversão dos lugares, tudo isso, tem tudo isso nas famílias. Mas Santo Agostinho, ele fala que para aqueles pais que ainda que fizeram tudo, e ainda assim os filhos permanecem recalcitrantes, que não escutam, que insistem nesse caminho de desvio, cabe a eles o quê? No sentido, ele não fala de entrega, mas é uma entrega a Deus. Vejam, desde que eles tenham feito tudo o que está ao seu alcance. Não é para a gente entregar antes de ter assumido a nossa responsabilidade e feito tudo o que tiver ao nosso alcance. Porque fazer tudo o que estiver ao nosso alcance implica, inclusive, em nós olharmos para a nossa importância, o nosso personalismo. Porque paternidade, maternidade implica em renúncia, muitas vezes sacrifício. Então, seu pai, eu, como pai ou mãe, não quero abrir mão do meu egoísmo, eu não quero olhar para o meu autoritarismo, né? Aquela coisa ferro. Então, nós precisamos conhecer nossos filhos. E isso alguém vai ensinar para nós? É na fraternidade aqui que a gente vai aprender a conhecer. Alguém faz uma pergunta, seu filho é assim, faça isso, é assim? Não é. Então, esse progresso na missão que os pais vêm, de ajudar no progresso do filho, de encaminhá-lo para o bem, isso é realizado na medida em que o pai também com espírito, pais, né, gente? Os pais olham para si. E a doutrina, ela nesse viés educativo, ela nos convida a fazer reflexões, a olhar para nós, que é o que Santo Agostinho fala aqui no capítulo 14, honrar pai e mãe. Ele conta, porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz que o espírito que nós temos para vencer as nossas más tendências? Todos nós, não é mesmo? Se a gente é egoísta, nós temos más tendências, nós somos espíritos imperfeitos. Então, ele dá um conselho: faça como eu fazia quando eu estava aí na Terra. Uma revisão diária. Todos os dias, à noite, antes de dormir, eu fazia uma revisão diária, eu consultava a minha consciência. Passa um filminho do dia, faz uma revisão. Olhar para os comportamentos, para as atitudes. O que eu fiz?
qual que foi a reação do outro, como que eu me senti, olhar para as emoções. Quando a gente faz isso, Ele é quem está dizendo para nós. Quando a gente faz perguntas, fazer perguntas, Ele não está falando da gente querer seguir cartilhas e ir atrás de respostas prontas, mas da gente fazer resposta para nós. Então nós vamos, nesse processo ele fala, o meio mais prático e eficaz. Qual que é? Conheça-te a ti mesmo. Que um dos 7 filósofos já falava. Na medida em que nós olhamos para dentro e vamos nos conhecendo, nós temos sim. Nós aproveitamos a oportunidade que temos de evolução. Porque implica num esforço. E na medida que eu vou me conhecendo, eu vou poder ajudar melhor meus filhos, meus pais enquanto filhos, né? Porque nós precisamos ficar no lugar de filhos quando a gente cuida dos pais, não inverter a ordem, não é mesmo? Então, no conheça-te a ti mesmo, essa revisão diária é um encontro com a nossa consciência. E nós estamos adormecidos. A nossa transformação moral, ela não virá de uma religião, de alguém que estabelece normas para nós. E aí que está a filosofia espírita. No Livro dos Espíritos, logo aqui na primeira página está lá, filosofia espiritualista, porque nos convida a pensar. Então vamos refletir. Quando eu tenho lá no meu lar, então só voltando aqui, quando eu me conheço, eu vou me conhecendo, nós não finalizaremos isso nessa vida. Processo de autoconhecimento, de se descobrindo, ele é para muitas reencarnações. Então eu, que tenho sido egoísta há muitas e muitas reencarnações, eu não posso criar expectativa que eu vou deixar de ser egoísta de uma hora para outra. Mas se eu tomar consciência nessa revisão diária e fizesse, nossa, hoje, naquele momento, eu fui egoísta. Realmente, isso aí tem a ver com o meu orgulho. Vocês acham que isso vai ser fácil? Claro que não, gente. Isso nos constrange. Nós somos egoístas. Egoísta porque a gente dá muita importância para a nossa personalidade. E no egoísmo, quando os espíritos falam que ele pergunta sobre os laços de família. Vou ler a questão aqui. Quando ele fala aqui, só um minutinho. Olha, sobre os laços de família. Há no homem, isso respondendo à questão 774, tá? Ele fala assim, há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. Os de família mais apertados tornam os primeiros, tá? Não foi isso não. Mas eu já falei sobre isso, tá? Tá, mas tudo bem. O que eu quis dizer, lembrando, porque eu não estou localizando aqui a questão. Quando ele fala que é dissolução do casamento, se nós não pensarmos no casamento enquanto união, que na verdade ele é instituído, mas o verdadeiro casamento, essa aliança é de almas, não é mesmo? E a instituição, conforme progresso, ela é necessária, sim. E aí, respondendo, ele fala que a dissolução do casamento, né, em termos institucional, ele levaria ao não é o casamento, os laços de família. Ele levaria ao recrudescimento do egoísmo, ou seja,
ele ia ficar mais acentuado, mais forte. Então veja bem, no lar, nós vamos trabalhando o nosso egoísmo. Porque o outro, que é o filho, é o pai, é o irmão, ele é um espelho para nós. E muitas vezes quando a gente tem um irmão, um filho que é como se fosse um inimigo, e é um inimigo sim, muitas vezes, muitas. O inimigo nos mostra quem nós somos, os amigos não. Então nós deveríamos dar mais atenção aos inimigos, mas é difícil, a gente se defende. Então, nesse exercício de refletir, de pensar, da revisão diária que Santo Agostinho nos convida, nós vamos olhando para nós, para desenvolver essa postura, né? E aí, quando Kardec fala sobre, aqui no Evangelho, sobre os laços de família, e o livro, né, que eu queria falar do capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, eu queria que nós refletirmos uma pergunta. Hoje, como está a relação com aqueles que nos trouxeram aqui, pai e mãe? E aqui estou falando dos biológicos. Porque nesse planejamento reencarnatório, todos nós, ninguém veio aqui só de mãe. Nós viemos de um pai e de uma mãe biológico, que aceitaram no plano espiritual, aceitaram nos receber. Como que andam as nossas críticas, os nossos julgamentos em relação aos nossos pais? Vamos refletir cada um. Será que nós olhamos para a vida? Ou nós olhamos, mas aquele pai nunca me deu carinho. Aliás, eu nem o conheço. Ele nem me registrou. Teve abandono. A mãe colocou na lata de lixo. Doação. Tive violência. Tive históricos, inclusive de violência sexual, abuso, etc. Porque tudo isso é do planeta Terra, de todos os abusos. Mas a doutrina explica quem são esses, né? Muitas vezes até uma atração sexual entre pais e filhos, filhos que odeiam os pais desde muito cedo, que isso é manifesto, né? Então, como está o nosso olhar? Então, veja, os nossos pais também são filhos. E nós sabemos o que eles viveram? Nós sabemos as marcas que eles trazem na alma, as feridas da infância. Vocês já se perguntaram sobre isso? Onde está o nosso olhar? Nós estamos nas críticas, nas exigências, no julgamento com os nossos pais. Porque ele devia ter feito isso, porque não fez isso, ele olhou mais para o outro irmão, né? Então, quando nós, nessa postura das críticas, das exigências e reclamações, a gente fica numa postura muito grande, de achar que a gente tinha que ter dado mais, né? De cobrar. E nós não olhamos para a vida, essa vida abençoada que a doutrina nos explica, que é oportunidade bendita. Então, no Evangelho, ele nos fala para os pais, para os filhos ingratos porque não olham para a vida, ainda estão na rebeldia de achar que podiam ter recebido mais do que a vida. Para esses pais, esperam, fala de uma esperança.
Porque nós somos espíritos. E um dia vão se reencontrar. Todos. Mas isso não é imediato como a gente gostaria. Pode começar que seja nessa vida, mas pode ser que não. Né? E aí, em relação aos pais, porque também tem os pais difíceis, que os filhos julgam e falam, e houve mesmo, muitas vezes não é julgamento, não é fato, né? O abandono, as violências, tudo isso é fato também. Mas o convite é para a gente olhar para a vida, para a força que vem na vida. Então, como nós estamos aproveitando essa reencarnação? São muitas reflexões, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, ou fazer uma observação, ou compartilhar, né? Porque todos nós estamos nessa condição, todos no mesmo barco. Então, quando alguém também faz uma observação ou alguma pergunta, pode ser a mesma do outro também, né? E o que é doutrina? Não eu, mas o que é doutrina, o Evangelho, ele pode trazer para a gente. Sim, antes que eu fale. Alguém gostaria? Sim, Lucimara. Lucimar. Eu acho que é sobre o Santo Agostinho mesmo, do Divaldo. O Divaldo conta a história da mãe dele, chama-se Mônica, que a Mônica orou por esse homem. Eu acho que é o Santo Agostinho. Se não for, eu vou mexer com o seu corpo. Assim que eu estou o Divaldo contando essa história, né? E durante mais de 30 anos essa mulher orou por esse filho, porque ele não é, nem sempre foi o Santo Agostinho, né? Ele teve uma época bem elevada da vida dele. E sim, a mãe orou durante 30 anos até que ele caiu-se e começou a trilhar outros caminhos. Isso. Muito bom, gente. Por isso que é bom vocês participarem, né? Porque às vezes alguma coisa que a gente já pensou para falar e ainda não falou. Olha o que a Lucimara está falando disso, né? Da história de Santo Agostinho. Porque como a gente está falando em caminhada evolutiva, né? Ele também esteve nesse caminho, né? Do desvio, como todos nós. E ela estava falando, gente, orações de mãe. O amor mais sublime que tem na Terra, né? Que os Espíritos falam para nós, que se aproxima do amor divino, o amor de mãe. Como as orações de mãe, a mãe não desiste do filho, né? Então, a força que tem. E aí, nesse capítulo mesmo, ele fala disso. Nessa revisão diária, esse encontro com a nossa consciência, da gente fazer isso, mas a gente rogar ao nosso espírito protetor, né? A Deus, que nós estamos amparados e vai nos ajudar, porque realmente não tem facilidades. Então, a Lucimara está trazendo isso para nós. Foi 30 anos, né? Não sei bem, mas não importa. Não percamos a esperança. Façamos o melhor. E aí vem a doutrina espírita enquanto consoladora. Todos nós falamos, a doutrina é consoladora. Como assim? Ela consola as nossas dores. Como que ela consola? Oh, coitada, siga em frente. Não, isso é assim mesmo. É assim, gente. Como que é esse consolo que a doutrina nos traz? Esclarecimento, né? Apresenta respostas às dúvidas que a gente tem, os questionamentos, as nossas dificuldades, lutas, dores, etc. Isso, esclarecimento, né? Porque ela nos convida, através da nossa razão, lógica e razão, a compreender. Então, quando, por exemplo, né, a gente vê, né, um parto, né, já vi vários casos, né, uma gravidez tranquila, tal, o bebê nasce morto, né? Uma mãe que teve uma complicação lá,
no nascimento, e aí o filho vai ficar o resto da vida, né? Uma paralisia cerebral. Como que você explica tantos abusos, né? Violências de todas as formas na família, desde muito cedo. As tendências daquele filho que é tão diferente do outro, né? A predominância de tanto ódio, um que tem muita inveja do outro, tal. Como que se explica isso tão cedo nas famílias se a gente não olhar para o espírito imortal, para a reencarnação, né? E temos aqui a comunicação dos espíritos, porque as obras básicas que a gente está trazendo no livro dos espíritos são os espíritos superiores que trazem isso para nós. Então, através desse esclarecimento que nós podemos compreender, porque tem uma lógica, uma razão, ao invés de ficarmos nas queixas, que nós queixamos mesmo, muito, né? Quando nós compreendermos que viver é uma bênção, o que vai acontecer ao invés de ficar queixando? Aproveitar mais a existência. E aí nós vamos desenvolvendo um sentimento em relação a tudo que nos chega. Qual que é esse sentimento? Gratidão. Gratidão por esta mãe que disse sim para a vida. Quando uma mulher engravida, ela corre risco de vida. Ainda que você nunca tenha visto a sua mãe, mas ela disse sim para a vida quando ela te trouxe aqui. Um pai também. Agradeço aquele filho, o filho que eu chamo de problema, que é aquele que eu desencaminhei nas outras reencarnações, e que vem aqui hoje me desafiar a desenvolver os meus potenciais, a aprender a amá-lo no melhor que eu puder e conseguir. Então, Joana de Ângeles fala da gratidão pelo bem que nos chega. Tentem aí se lembrar. Nos relacionamentos familiares, quais são as bênçãos? Quais os bens cada um de nós temos recebido? Gratidão pelo que me chega na família através dos relacionamentos que eu tenho nesse lar. Porque nós temos também aqueles espíritos, às vezes filhos, que vêm nos ensinar muito, estão mais evoluídos que a gente. Família também tem luz, não é só dificuldades, mas nós estamos no planeta Terra. Então, Joana de Ângeles nos fala de agradecermos pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos chega. Nós agradecemos? Olha, eu estou nessa condição. Nossa, estou passando muita dificuldade. Nossa, meu filho, vamos supor, teve um acidente, aconteceu alguma coisa, um filho que saiu de casa, né? Mas poderia ter sido pior. Naquele momento eu julgo como mal. Será que é realmente um mal? Vamos nos perguntar. Então ela fala da gente agradecer pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos chega, e agradecer pelo mal que nos chega. É fácil agradecer pelo mal que nos chega? A gente consegue? Não. Mas a doutrina espírita, quando joga luz sobre essas situações da nossa vida, ela nos ajuda a desenvolver a gratidão pelo mal que nos chega. Porque aquilo que a gente julga que é um mal, estar em família com aqueles é um bem. É um bem para nós. Porque a doutrina espírita, quando a gente olha para a família,
Nós estamos falando de um progresso que é individual. Ela nos convida à responsabilização. Então, nesse exame consciencial, nesse despertar que a gente faz a revisão diária, se a gente buscar continuamente, nós vamos trazer para nós a nossa responsabilidade, né? Mas espera aí. Em vez de ficar só falando o outro faz isso, se Deus colocou aquele outro como espelho no meu caminho, o que é que eu preciso aprender? O quê? Vamos nos perguntar. Porque Deus sabe das nossas necessidades, né? Na verdade, é uma pergunta, porque não sei se você se lembra, teve um psicólogo estudioso que falou assim que a criança, quando ela nasce, ela é uma folha branca. E essa fala, eu não sei se foi o Freud que falou isso não sei se foi ele. E essa fala, ela foi muito criticada. Aí outro dia eu estava pensando, talvez isso seja uma inspiração no sentido assim, a criança é uma folha branca. Os capítulos anteriores estão para trás. Agora é uma nova página, onde uma nova história poderá ser escrita. Sim. É, assim, a interpretação, né, gente? Porque tudo a gente interpreta através das nossas lentes. A gente julga o outro através do nosso olhar. Mas o que ela está falando, vamos mostrar um outro lado, porque como que a gente pode conversar sobre isso? Se a gente for olhar de uma folha em branco que você pega zerada, nós estamos falando aqui de uma solidariedade entre as reencarnações, entre as vidas que nós tivemos outro. Então, quando nós recebemos um filho, nós estamos reencontrando. Nós temos um espírito que já vem de uma jornada muito longa, como nós. Então, o que nós construímos aqui não se perde. Nós vamos nesse esforço individual, nós vamos nos melhorando a partir daqueles que nos ajudam a começar do lar. A responsabilidade é nossa. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos a nossa bagagem anterior. Tudo é uma conquista do espírito, ela não se perde. Então, nós não podemos falar nesse sentido de uma página branca, desconsiderando tudo que nós vivemos, né? Então, então a página, você pode pensar assim, uma nova oportunidade de fazer, mas a partir, por isso que tem o esquecimento do passado. E por isso que a infância, os 7 primeiros anos principalmente, é mais favorável para a ação dos pais e aqueles que estão no lugar do processo educativo, porque fica adormecido, entendeu? Agora, gente, caminhando para o nosso final, né, dessas nossas reflexões que nós vamos seguir com elas, vocês podem estar lá durante a semana, ler lá o capítulo 14, né? Daí essa importância, porque vejam bem, quando nós estamos falando de família, da importância do fortalecimento dos laços de família, é na família que nós vamos trabalhar o nosso egoísmo. No sentido dos nossos interesses pessoais, de achar que tudo é do nosso jeito, e muitas vezes é um filho que vai ensinar para a gente. Né? Por exemplo, diante de um pai autoritário que acha sempre que está com a razão em tudo. Um exemplo, né? Nós temos muitos outros, porque nós somos todos cheios de vícios, né? Então, na família, a partir do exemplo do Cristo, nós vamos aprendendo a amar. Porque a revelação de amor trazida por Jesus, ele apresenta Deus como nosso Pai. E se Deus é Pai nosso, todos nós somos irmãos. Então Jesus veio a este mundo para dizer para nós: amai-vos uns aos outros. E
nós só podemos fazer isso na medida em que nós reconhecemos que tem um Pai, que é Pai de todos. E nós vamos trabalhando o nosso egoísmo, ou seja, egoísmo e orgulho. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, na família, através da renúncia, do exercício do perdão, da tolerância, nós vamos construindo uma sociedade melhor e um mundo melhor. Então, a paz no mundo que cada um de nós aqui deseja. A gente felicita tanto a paz para o outro, porque isso é anseio da nossa alma. É esse que é o nosso destino, é estar em paz. Ela começa em cada um de nós. Na medida em que nós possamos desenvolver essa postura de autoconhecimento, iluminados pelo farol do Evangelho, do amor. Então, que nós possamos agradecer, né, a Deus essa oportunidade de refletir. Elas não se esgotam e nós estamos todos no mesmo barco. Mas Jesus está no leme, não é mesmo? Então, renovemos a nossa esperança e vamos trabalhando, né? Buscando e agradecendo o consolo que a doutrina nos traz, os esclarecimentos, né? Agradecemos. Vou deixar se dar os avisos, tá? Olha, a gente agradece a Rose, muito bem colocado, né? Muito bem colocado, porque é uma busca constante. Ninguém nasce pai, a gente aprende a ser pai, né? Aprende a ser filho, aprende a ser avô, aprende a ser neto, né? Tudo é um aprendizado e é importante, muito importante essa palavra. Gente, a reflexão desse estudo, ela dá continuidade no nosso dia a dia, porque faz parte de nossa vivência. Então, é importante, muito importante, que a gente reflita. Busque as referências que ela passou, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, e tem um livro também chamado Família... SOS Família, Desafios de Família. Então tem muita referência sobre o que a doutrina traz de reconhecimento nessa área. No mais agora, vamos aos nossos recadinhos. O primeiro deles é o estudo para tarefeiros iniciantes, tá? Toda segunda-feira, de 19h45 às 21h15. A inscrição é feita na secretaria, tá? Vai se estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, História dos Espíritos. Nós temos também a nossa evangelização, né? Então a gente roga aos pais que tragam seus filhos para a evangelização. Isso é um alento para o futuro. Isso é um alento, porque aqui nós temos pessoas preparadas para mostrar Jesus para os nossos filhos. E isso vai valer muito na caminhada deles. Evangelização infantil, pré-mocidade e bebês. Até bebês também tem. Segundas e quartas de 20 às 21 horas e domingos de 9 às 10 horas. Nós temos a mocidade, aos sábados às 14 horas, e nós temos os estudos, ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, ao sábado às 17 horas. E às sextas-feiras, às 19h45, temos o Evangelho, o Livro dos Espíritos e obras de André Luiz. Então, a doutrina, ela não quer impor uma ideia para ninguém, ela convida para estudar, para que cada um de nós tenha uma fé consolidada na razão, né? Nós temos o coral
funciona todo sábado às 16 horas. Não precisa ser canarinho, né, mestre? Não precisa ser canarinho, pode ser pardal? Com certeza. Né? Está no seu comando? Aliás, está sob o comando da Sinara, que é professora de técnica vocal, e mais do senhor Mendes. Seu Mendes. Eu venho 2 vezes por mês. Beleza, aí. Então esse convite, nós estamos formando o nosso coral e nós temos, Sinara, ela é professora. Sinara é professora de técnica vocal. Então, às terças-feiras, às 19 horas. Então, quem quiser se tornar um canarinho, Com a professora Sinara, né? Tenha bondade, o estudo está aí. O convite está feito. Nós temos atendimento fraterno, segundas e quartas, 19 horas, domingo às 9 horas. Eu só dar o nome na recepção, será chamado durante a reunião. Temos orientação espiritual, quartas às 19 horas. Dar o nome na recepção e recebe a orientação no final da reunião. Temos visita aos enfermos. Quem tiver alguém que precisar, um vizinho, um parente, que precisar de uma visita, de um passe, né? É só dar o nome na recepção e vai ser marcado uma visita. E temos o culto no lar, que é padrão da doutrina espírita. Isso vem de muito tempo, do cristianismo inicial, que reunia-se nas casas para estudar a doutrina, estudar o Evangelho. Então, tem no site da FEIM, tem na recepção aqui orientações. Outro lembrete que eu gostaria é o seguinte, que todas as nossas reuniões são gravadas e estão no YouTube, em Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Convidamos a todos a assistirem, a curtirem e a compartilharem, tá? Mostrar a doutrina. Emmanuel fala isso com muita propriedade. Fazer caridade para a doutrina é divulgar a doutrina, não é isso? No mais agora, gente, é só agradecer essa oportunidade, é só agradecer a Jesus, aos anjos e santos que nos protegeram e que nos protegem tanto. Logo após a nossa prece, nós teremos o passe, tá? E vamos então pedir a nossa Mãe Santíssima que continue na nossa caminhada, nos livrando de todo mal, nos orientando na caminhada e nos protegendo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muito obrigado à presença de todos. Mais uma vez, parabéns a todos os pais e mamães. Fiquem com Deus.